Entrada é com muito temor que eu trago essa mensagem ao coração de vocês. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Vamos fazer uma breve oração. Pai, eu quero em nome de Jesus, Senhor, te pedir, Senhor, que o Senhor, nessa noite, Senhor amado, use o meu coração, Senhor, a minha vida, Senhor, tudo aquilo que está dentro de mim, Senhor, como canal de bênção para os teus filhos. Pai amado, essa palavra também ela cortou em minha vida, Senhor, e eu te peço, como ela disse, é uma espada que corta de dois lados, ó Deus, assim como cortou comigo, que corte para os teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Profecia, para entregar para vocês, primeiro nós precisamos entender o que é uma profecia, porque muito se fala de profecia, né? Mas hoje nós vamos entender o que é uma profecia. Segundo o dicionário, profecia é uma predição do futuro feita por um profeta, um oráculo, um vaticínio, um presságio. As profecias podem ser divididas em três grupos, e eu quero que você dê muita atenção para isso. Segundo o modelo clássico, modelo preditivo e segundo o modelo de ensino. A profecia segundo o modelo clássico tem a ver com a situação contemporânea. Em outras palavras, Deus enviava mensagem para o povo daquela época. Um exemplo disso foi as profecias de Isaías e Jeremias, que continham as mensagens específicas para o povo de Judá e Israel. Esse tipo de profecia foi muito usado. Deus enviou muitos profetas para falarem coisas que iriam acontecer com o povo israelita, ou seja, o que Deus estava passando através do profeta era uma mensagem para aquele momento. Então existem muitas profecias no Velho Testamento que a gente não pode tomar para nós, porque era uma profecia para o povo naquele momento. Então tem muita... por isso que a gente fala muito que o texto sem contexto, ele já era pretexto, né? Muita gente pegando coisas da Bíblia e trazendo para o tempo atual, e não era para o povo daquela época. Talvez essa foi a forma mais usada por Deus para se comunicar com o povo dele. Além disso, tem o modelo clássico, que é a profecia segundo o modelo preditivo. Ou seja, este modelo está relacionado às profecias do futuro. As profecias de Daniel, quem não sabe, as profecias de Daniel, do livro de Daniel, para quem não lê, elas falam de um tempo atual. O que está acontecendo hoje, por exemplo, na Europa, está escrito no livro de Daniel. Tá? Então, a crise na Europa, ela também está relacionada, o livro de Daniel relata isso. Tá? E as profecias escritas por João do Apocalipse, que fala também do tempo atual, e que nós vamos trabalhar isso num outro dia, mas fala do tempo de hoje. Né? Foi João, quando foi preso na ilha de Patmos, foi através de uma revelação que Deus deu para ele, que um anjo veio a ele e disse assim, escreve as coisas que eu vou te dizer, fala de um tempo atual. Né? E aí o outro modelo de profecia é o modelo, a profecia de ensino. Ou seja, é o dom de profetizar também que está relacionado com o dom de comunicar a mensagem de Deus através do ensino e da pregação. Na Bíblia temos vários exemplos de pessoas que desenvolveram este dom de ensinar a vontade de Deus ao povo. E é sobre essa profecia que nós vamos trabalhar hoje. A maior profecia, queridos, a maior profecia é a palavra de Deus. A maior profecia. Essa não muda. Essa não muda. Então a profecia que eu hoje trago para vocês está baseada na palavra de Deus. Eu não estou dizendo com isso que pessoas que têm o dom de profecia não possam falar por intermédio, Deus não possa falar por intermédio dessas pessoas. Não entendam isso, tá? Mas a maior profecia é essa. Então, ou seja, não adianta nada eu estar pegando a palavra de Deus e vem alguém depois e ficar trazendo profecias que anule essa. Essa é a maior profecia, porque essa não muda. A palavra de Deus nos diz, Jesus dizendo, pode passar os céus e a terra, mas nenhuma dessa palavra vai deixar de se cumprir. Então, baseado nisso, eu quero ler com vocês Apocalipse, versículo 7 e o 8, que diz o seguinte: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Agora a gente vai para Coríntios, no capítulo 6, o versículo 9 e o 10. Então, capítulo 6? Capítulo 6, versículo 9 e 10.
Se não, eu leio aqui, tá fácil. Então vamos lá. No 6, o 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 diz assim: acaso não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicários, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E eu quero, com isso, dar início a essa mensagem, e a profecia é para a nossa igreja. Serve para todas as igrejas, mas aí a profecia é para a nossa igreja. Quem vai para o inferno e quem vai para o céu? Isso Deus nos revelou. Quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Veja, o seu Mário, em um determinado momento da vida dele, ele fumava e ele foi no médico, o médico falou para ele assim: se o senhor não parar de fumar, o senhor vai morrer. A partir de então, o seu Mário decidiu parar de fumar. Agora, imagine se esse médico chegasse no dia do velório do seu Mário e não dissesse isso para ele antes, e dissesse assim: seu Mário, se o senhor não parar de fumar, o senhor vai morrer. Teria alguma validade o recado? Não. Né? Um recado como esse é um recado preventivo, para que não aconteça. Para que não aconteça. E quando o Senhor traz essa palavra aos nossos corações, é para que não aconteça. Então eu começo falando de quem vai para o inferno. Mas para falar de quem vai para o inferno, precisamos saber como é o inferno. O inferno é um lugar de punição consciente. A alma no inferno é descrita como uma pessoa com olhos, ouvidos, dedos, língua, memória e a plena consciência das condições que está ali. Ou seja, a pessoa que vai para o inferno, há uns que acreditam que não há consciência. Não. A nossa alma, veja, nosso corpo é dividido entre alma, corpo e espírito. A nossa alma é a nossa faculdade. É aquilo que nós entendemos. Ou seja, aquilo que nós estamos passando hoje, aquilo que nós estamos registrando hoje, é a nossa alma que está registrando. Então, ou seja, aquilo que nós estamos vivendo, essa mesma consciência é a consciência que vai ter lá no inferno. Então, essa historinha de que no inferno eu não vou lembrar de nada, vai lembrar de tudo. Isso está lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 25, quando Jesus fala do rico e de Lázaro. E lá não é uma parábola, porque parábolas não têm nome. Ele dá nomes. Então é uma situação que de fato aconteceu. A Bíblia fala que outro lugar de tormento e de juízo final para a humanidade, e é chamado Lago de Fogo. No juízo do grande trono branco, as almas no inferno serão unidas aos seus corpos, que serão ressuscitados dos túmulos. Ou seja, todas as pessoas vão ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Tá? Então que fique claro, né? Todos vão ressuscitar. Só que uns para a vida e outros para a morte eterna. Anderson, eu vou morrer e vai acabar tudo. Não, não vai acabar. A gente vai entender. Cristo punirá com a sentença final do julgamento sobre os mortos ímpios, e eles serão lançados no lago de fogo, morada eterna dos perdidos. Isso está registrado em Apocalipse, como nós vimos. O inferno pode ser comparado à cadeia local onde o prisioneiro temporariamente espera pela sentença. O réu sai da cadeia para ir para a presença do juiz para ouvir a sentença final, que está lá em Apocalipse de novo. É o registro do julgamento de Satanás e seus seguidores. Veja, o inferno não foi preparado para o ser humano. O inferno não foi preparado para o homem. O inferno foi preparado para Satanás e os seus seguidores. Portanto, quem seguir a Satanás vai para o inferno. Então, ou seja, o inferno não foi preparado nem para mim nem para você. Mas quem seguir os preceitos de Satanás vai para o inferno. O lago de fogo poderá ser comparado, isso a gente já falou. Nosso Senhor fala sobre o verme que não morre e o fogo que não se apaga. E em um lugar de sofrimento consciente e fogo literal. É a punição pelo eterno pecado. Apaga todas as luzes. Apaga todas as luzes. Apaga a luz para mim aí, alguém, por favor. O inferno, ele é um lugar de muita escuridão. Se a gente ignorar a luz da televisão, ignorar a luz lá de fora, é o inferno. A única luz que vai ter no inferno, pode acender, queridos, é a chama que queima de dia e de noite. E a Bíblia fala que também lá tem um verme que come o corpo e o corpo não morre.
E lá também é o lago de enxofre. O que o enxofre? Qual é a função do enxofre? A função do enxofre é ácida. A função do enxofre é ácida. Então, ou seja, alguém já se queimou com ácido aqui? Quem já? Quem já queimou verruga? Óleo quente? Quem já? Então, é aquela sensação, porém, muito mais intensificada. A questão é que não acaba. A questão é que não passa. É um sofrimento constante. E tem quem diga aqui que minha vida é o inferno. Meu irmão, você não sabe o que você está falando. Quem fala assim, a minha vida é o inferno, não sabe o que está falando. É um sofrimento que nunca acaba. É uma punição que nunca acaba. E hoje eu trago uma palavra para vocês de alerta. Por essa razão, eu vou tomar um pouquinho de tempo, mas eu não saio daqui. A Bíblia diz o seguinte: se meu irmão, ele tiver algum pecado, e ele estiver do meu lado, fazendo alguma coisa errada, e eu não avisá-lo do seu pecado, eu sou culpado pelo sangue dele. O sangue dele cai sobre a minha cabeça. Então hoje nós vamos entender um pouquinho sobre céu e sobre inferno. E a gente começa falando dos tímidos. Ou seja, em algumas traduções diz os medrosos, diz assim, os tímidos que Deus se refere são os que têm, não é aquele que tem vergonha de vir aqui falar em público. Os tímidos a quem Deus se refere, que vai para o inferno, são aqueles que têm vergonha da palavra de Deus, vergonha da Bíblia, vergonha de ir para a igreja, de assumir um compromisso sério com Deus, vergonha dos que os outros irão pensar, temos deboches e as represálias entre amigos e familiares, e por isso Deus disse que eles irão para o inferno. Pode até ser que seja uma boa pessoa, frequentar a igreja, mas se não assumir isso na sua vida e colocar em prática em detrimento de outras pessoas que irão dizer e pensar, essa não entrará no reino de Deus. A timidez a respeito da palavra de Deus, a timidez a respeito de se assumir como cristão. A Bíblia diz que esse não vai entrar no reino de Deus. Imagine uma pessoa que está no seu relacionamento amoroso, e aí ele sai, a namorada com o namorado, ou o noivo com a noiva, e ele chega no determinado lugar onde estão todas as pessoas, e aí um fala assim, olha, esse é meu namorado. E aí o namorado fala assim, essa é minha amiga. É justo isso? É justo? Não. E às vezes nós não queremos isso para nós. Mas muitas vezes nós não nos posicionamos como cristãos. Porque o que vão dizer, o que vão pensar... A palavra do Senhor Jesus nos diz o seguinte: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Esse é o tipo de tímido que não vai para o céu, que vai queimar no inferno. Os incrédulos, quem são os incrédulos? São os ateus que abertamente se recusam a acreditar em Deus, na Bíblia, debocham, criticam, duvidam e não levam a sério as coisas de Deus. Escutam falar de Deus, de Jesus, da Bíblia e acham que é bobagem, que tudo é lenda. A Bíblia diz que essas pessoas, quando verem isso tudo e que realmente é verdade, já será tarde. Hoje o nosso papel como igreja é alertar as pessoas sobre o juízo de Deus, sobre a verdade da palavra de Deus. E essas pessoas, quando acontecer tudo isso, não adianta falar assim, mas eu não sabia, ou não quis acreditar. Engraçado que o ateu precisa de Deus até para admitir que ele não existe. Até para isso o ateu precisa de Deus. Mas muitas vezes, esses incrédulos usam isso para não se enquadrar nos preceitos da palavra de Deus. Então, os incrédulos, ou seja, aqueles que não acreditam em Deus, esses também... Automaticamente a pessoa que não acredita em Deus, ela também não quer acreditar no diabo, né? Uma das maiores mentiras que o diabo hoje conseguiu colocar no meio da humanidade foi de que o inferno não existe e que Deus não existe, e que o céu não existe e que tudo isso é bobagem. Essa foi uma das maiores mentiras que o diabo colocou hoje na humanidade, para que as pessoas realmente não acreditem. Ou seja, vamos ficar confortavelmente aqui. Quem são? E aí fala dos abomináveis. Quem são os abomináveis? É aqueles que até acreditam que Deus existe, mas odeiam tudo que se refere a Deus, a Bíblia e a igreja. Não suportam quando alguém lhes convida para ir para a igreja. Por exemplo, xingam os cristãos, generalizam, rotulam, debocham de quem procura seguir a Bíblia. Esses Deus abomina e avisa que também irão para o inferno. Quem já foi aqui debochado por ser crente?
Quem já foi tirado um barato por ser crente? Eu já passei por isso, né? Mas a Bíblia, não sou eu que diz isso. Entenda que esse aqui não é uma palavra legalista, ou seja, uma palavra que está colocando as pessoas para fora da igreja, não é isso, ou para fora do céu. As pessoas tomaram para si essa condição. Então essas pessoas, se elas não se arrependerem, elas também irão para o inferno. Os adúlteros, pessoas que cometeram adultério e que vivem em um relacionamento fruto de adultério. Essas pessoas são rejeitadas perante o Senhor. Portanto, uma pessoa que morrer estando em adultério, nessa situação, irá para o inferno. Independente se fizeram coisas boas ou coisas ruins, elas também irão para o inferno. O que é uma pessoa adúltera? É uma pessoa que está no relacionamento e se envolve com outra pessoa. E mantém esse relacionamento. Essas pessoas também irão queimar no fogo do inferno. Os fornicários. Quem são os fornicários? Aqueles, o sexo, daí aqui para a gente entender melhor sobre isso, porque é uma confusão entre adúltero. Se você procurar em algumas traduções, essa mesma passagem fala de adúltero e fala de fornicário, né? Em algumas, daí você fica numa confusão. Ao final, é adúltero ou é fornicário? Então, a palavra de de Apocalipse, lá é fornicário. A palavra de Coríntio é adúltero. Tá? E aí diz assim: o sexo torna-se pecado quando há adultério. Do dicionário, união sexual entre pessoas que já ligadas a outrem por vínculo de matrimonial. Ou imoralidade, que aí é o que se enquadra a fornicação. No grego, porneia. Parte da Bíblia foi escrita no grego, e a palavra porneia, em destaque no versículo anterior, aparece várias vezes. Porneia significa relação sexual entre pessoas solteiras, falsa união. Essa palavra grega deu origem a palavras de pornografia ou pornô em português. Quando a Bíblia foi traduzida, a palavra porneia foi substituída por fornicação, imoralidade sexual, impureza, relações sexuais ilícitas. Assim, todas as vezes que no original grego aparecer a palavra porneia, vou destacá-la para você como fornicação. Ilícito do dicionário quer dizer ilegal, impróprio. Hoje a sociedade considera legais algumas práticas que Deus condena. É comum ouvirmos: a preferência sexual é uma questão particular. Nós temos que reconhecer essa preferência, aprendendo a respeitar as diferenças de cada um. Isso implica que os valores morais podem e dependem agora da vontade de cada um. Se for bom para você e se isso lhe faz feliz, tudo bem. Não é ilegal, impróprio ou ilícito. Esse pensamento vai contra a palavra de Deus e traz dúvida ao nosso coração a maneira sutil. Será que os mandamentos do Senhor realmente sabem o que é melhor para mim? Essa é uma estratégia de Satanás de lançar a dúvida na palavra de Deus. Então, todas as vezes que a gente fala de relação sexual dentro da igreja, que foge dos padrões do que a palavra de Deus me diz, o inimigo coloca dúvida no nosso coração. Lembra quando a serpente ela sugeriu para Eva, ela falou assim: se você comer, você será igual a Deus. Então o diabo ele sempre coloca sugestões a respeito da verdade de Deus. Então, hoje a gente vive um conflito na sociedade atual a respeito do que é a palavra de Deus e do que é o que a sociedade aceita. Veja, nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos falar mais alguns aspectos sobre o âmbito sexual. E a gente já conclui esse pensamento que eu quero concluir com os irmãos. Os feiticeiros. Quem são os feiticeiros? São os que lidam com bruxaria, magia em geral, ocultismo, todos os tipos de espiritualismo, umbanda, candomblé, invocação de entidades, invocação de mortos. Deus abomina essas práticas e avisa claramente na Bíblia que as pessoas que acreditam ou praticam esses tipos de crenças irão para o inferno. Em outro texto fala abertamente que Deus abomina o espiritismo. Isso está lá em Deuteronômio no capítulo 18, que Deus diz assim: quando vocês entrarem na terra, você não faça como aqueles povos. A gente sabe que a consulta aos mortos ela é muito antiga, muito antes do Egito, já havia essa prática. E Deus abominava isso. Ele disse assim em Deuteronômio para Moisés: quando vocês entrarem na terra, não façam essas práticas como aqueles moradores de lá
fazem. E aí eu vou pegar aqui um ganchinho nesse trecho aqui a respeito de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria. Uma vez eu estava conversando com um rapaz e ele falou assim que ele falou para uma moça que gostava dela e ela disse para ele que não gostava dele, que não queria namorar com ele. E ele disse para ela que ele ia orar para Deus mudar o coração dela. Eu virei para ele e falei assim: você me perdoa, mas isso para mim é macumba. Porque você está falando para Deus mudar a vontade de alguém que não quer relacionar com você. Às vezes nós queremos pegar a divindade para fazer mudar a opinião de alguém. Não para que Deus faça a vontade soberana a vontade soberana dele sobre a vida da pessoa. Então, ou seja, imagine eu flertando com a Raquel: ah, Deus, sim, converte o coração dela para me amar. Jesus. Não, mas ela não gosta de mim. Deus, não, mas ela vai gostar, o Senhor vai ver, se o Senhor mudar o coração dela. Então ela vai me amar porque ela me ama, não? Ela vai me amar porque eu convenci Deus a convencer ela. E às vezes nós fazemos isso com Deus. Nós fazemos as mesmas práticas que a bruxaria, que a macumbaria. Nós chegamos na igreja e falamos assim: olha, Deus, se o Senhor fizer tal coisa na minha vida, eu vou fazer tal coisa para o Senhor. Eu vou te oferecer um sacrifício para que o Senhor haja em determinada área da minha vida. Meus irmãos, muitas vezes, isso dependendo da condição, é a mesma coisa. Deus, se o Senhor for me abençoar na minha vida financeira, eu vou dar uma grande oferta. É como dizem, né? Já me perguntaram: Anderson, se eu ganhar na loteria, eu tenho que dar o dízimo? Eu perguntei: você dá o dízimo do salário mínimo? Ele falou: não. Eu falei assim: então, o que muda? Aonde estiver o seu coração, aonde estiver o seu tesouro, aí é onde está o seu coração. Então, às vezes, nós fazemos as mesmas práticas. Os idólatras também vão queimar no fogo do inferno. São aqueles que adoram algo ou alguém além de Deus e Jesus. No texto, Deus alerta que irão para o inferno. São pessoas que, até bem intencionadas, mas que têm imagens de santo dentro de casa, que rezam para Maria, São Jorge, entre tantas coisas. Mas aí eu pego esse texto aqui, que a gente pensa que a idolatria é só ter uma imagem dentro de casa e achar que eu me prostrar diante daquela imagem, isso é idolatria. É também. Porque eu estou desmerecendo o sacrifício de Jesus. Eu estou desmerecendo. Eu trabalhava com um japonês, lá no Japão, melhor, no japonês não, ele era brasileiro. E aí ele perguntava para mim assim: Anderson, pergunta para o japonês, como eu traduzia, o que é para fazer? Aí eu falava assim: o japonês falou isso. Ele: tá bom. Daí chegava outro brasileiro que falava japonês também, aí ele perguntava assim: fala para o japonês o que é esse serviço para fazer. Eu falei: por que você pergunta para mim? Meu sacrifício foi em vão. E nós às vezes fazemos igualmente com Jesus, né? Nessa condição. Quando eu me prostro diante de uma imagem, quando eu me prostro diante de uma estátua e rezo ou faço alguma oração diante dessa estátua, eu estou desmerecendo o favor de Jesus. Porque a Bíblia fala assim que quando Jesus morreu, o véu que existia entre nós e Deus, ele foi rasgado de cima e embaixo. E nós temos livre acesso a Deus através de Jesus. Livre acesso. Então eu não posso desmerecer o favor de Jesus. Agora tem outro tipo de idolatria. Não toca no meu filho isso, não, meu filho, meu marido, a minha esposa. Tem gente que idolatra. Tem gente que idolatra a televisão. Não, trocam muito. Eu até vou na igreja, mas se não for no dia do meu seriado, se não for, não, até hora, mas se não for no dia aqui do meu programa favorito. Tem gente que idolatra o dinheiro. Não, eu vou para a igreja, mas meu dinheiro ninguém toca. Então, ou seja, nós falamos muitas vezes daqueles que estão prostrados diante de uma imagem de escultura, mas nós muitas vezes estamos prostrados diante de alguma coisa. Aquilo que ocupa um lugar maior no meu coração, que não é Deus, é idolatria. É simples. Você pergunta para mim: Anderson, como eu posso saber se eu sou idólatra? Vê quais são as suas preferências. O que você troca por Deus? O que facilmente você troca por Deus? Ou coloca quanto tempo você se dedica a tal coisa que
É diferente de eu necessito e de eu quero, tá? O que eu quero, eu posso muitas vezes abrir mão. O que eu necessito, muitas vezes eu tenho que trabalhar. Eu não posso deixar de ir trabalhar, que é o meu sustento, para ir na igreja, tá? Mas eu posso, muitas vezes, uma coisa que eu quero fazer, uma diversão, algo que eu posso deixar para depois, em buscar a presença de Deus. Eu não estou dizendo com isso que vocês têm que ficar enfiados dentro da igreja todos os dias. Não é isso. Mas quantas vezes nós hoje, por exemplo, hoje, um domingo, está frio, mas nós só temos culto uma vez por semana. E muitas vezes, essa única vez, ela é trocada por qualquer outra atividade. 2 horas no domingo. E há que ainda vem para a igreja reclamando. Será que eu realmente estou amando a Deus? Ou estou idolatrando outra coisa? Um erro muito comum, queridos. Os mentirosos. Deus abomina a mentira. Quem costuma mentir se parece com o diabo aos olhos de Deus, pois é isso que ele mais faz. E ainda na história da humanidade. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Todas as vezes que eu pratico uma mentira, eu me faço filho do diabo. Entenda que nós estamos num processo de santificação, tá? E muitas vezes nós nos deparamos falando uma mentira. E automaticamente vem o arrependimento. Algumas vezes o cliente chega lá e fala assim: Anderson, você apertou os parafusos? Apertei. Eu não apertei. Eu menti. Mas aquela mentira que você programa ela para fugir da verdade ou da responsabilidade da verdade, e independente dela é programada ou não, se você não se arrepender, você está no mesmo caminho. E você você dá uma carta de adoção ao diabo. Meus irmãos, antes de eu aceitar o Senhor Jesus, eu era tão mentiroso, que eu não sabia mais na minha vida o que era verdade e o que era mentira. E de tanta mentira que eu contava. Diz que uma mentira muito contada muitas vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Às vezes nós mentimos tanto a respeito de um assunto, que ela acaba se tornando uma verdade na nossa vida. Né? Nós temos que abolir a mentira dos nossos lábios. Nós temos que tirar a mentira dos nossos lábios, se nós quisermos caminhar para o céu. Os devassos. Quem são os devassos? Quem é pervertido, malicioso em excesso, que gosta de luxaria e depravação. Inclui quem gosta de assistir vídeos pornográficos, que se interessa com esse tipo de conteúdo. Deus abomina tudo isso. E pessoas que praticam ou desejam essas coisas irão para o inferno. No caso, nunca se arrependam e não abandonem essas práticas na vida. Sabe, hoje é um problema sério. É um problema sério na nossa sociedade, a pessoa devassa. Muitas vezes tem que se tratar com psicólogo, tem que se tratar com psiquiatra. É dependente, não consegue ter um relacionamento amoroso de verdade. Porque a pessoa está com a mente voltada com a pornografia. E não consegue se relacionar com seu esposo, não consegue se relacionar com a sua esposa. Não sente prazer na cama com o cônjuge. Por quê? Porque tem a mente impura, podre, devassa. E aí tem que se tratar com psiquiatra, tem que se tratar com psicólogo. E se Deus não libertar, só misericórdia. Só misericórdia. Os efeminados são homens que querem ser mulheres, ou agir como mulheres, ou ter práticas sexuais como se fossem mulheres, abrindo mão da condição original que Deus deu a ele. Vale para os homens e mulheres, ou seja, a prática da homossexualidade. Isso está lá em Romanos, no capítulo 1, 21 ao 31. Pessoas que optam por viver relacionamentos homossexuais. Vejam, e aí eu fecho o pensamento a respeito daquilo que nós começamos entre os adúlteros e os fornicários. Veja, eu tenho amigos homossexuais, eu conheço pessoas homossexuais, e eu considero demais essas pessoas. Se ela me perguntar se ele pode frequentar essa igreja, com o maior prazer, vai ser muito amado, vai ser muito amada. Mas o que a palavra de Deus me diz a respeito dessas pessoas é que se elas não mudarem de vida, elas irão para o inferno. O assunto homossexualismo ele é muito discutido hoje no meio da igreja. E esse assunto está resolvido, é pecado.
Deus ama o homossexual. Deus ama o homossexual. Assim como nós devemos amar o homossexual. Mas nós não podemos amar a homossexualidade. E não podemos praticar a homossexualidade. Deus ama o adúltero. Deus odeia o adultério. Deus ama o fornicador. Deus odeia a fornicação. O que leva o homem ao inferno é a sua prática. Muitas vezes eu olho para o meu filho e para minhas filhas e falo assim: eu odeio o que você está fazendo. Eu detesto o que você está fazendo. Porque isso vai te levar a uma coisa errada, vai te levar a um mau resultado. Mas eu amo você. Eu te amo. E isso não muda. O fato do que eu estou fazendo não muda o amor de Deus por mim. Mas Deus odeia o que eu faço. Tanto que a palavra de Deus me diz o seguinte: que Deus não se compraza na morte do ímpio. Deus não se compraza na morte daqueles que estão caminhando para o inferno. Ao contrário, a Bíblia fala que Deus se agrada na morte do justo. Que Deus se alegra na morte do justo. Então, ou seja, se eu e você hoje morrer, Deus vai ficar contente. Porque nós iremos morar perto dele, ele nos quer perto de nós. É claro que nós temos o nosso tempo a ser cumprido. Os sodomitas são homens que não são efeminados, mas que mantêm relações sexuais ativamente com outros homens. Enquadra também com pessoas que praticam sexo de maneira não convencional, ou seja, consensual. Não consensual, ou seja, estupradores. Quase que eu estrupo o português. Estupradores, pedófilos, pessoas que fazem sexo com animais, pessoas que participam de orgias. Deus destruiu Sodoma e Gomorra com chuva de fogo. Isso pode ser considerado como meteoritos também, porque os seus moradores eram depravados sexualmente. Deus detesta e abomina essas práticas. Atualmente o mundo está assim novamente, e novamente passarão pelo juízo de Deus. Nós que somos cristãos, nós que levantamos a bandeira do Evangelho, nós temos o dever de falar para essas pessoas e se enquadrar na palavra de Deus. E se enquadrar, sabe? Nos dias de Noé não chovia, queridos. Nos dias de Noé não chovia. E aí Noé falava assim: olha, vocês têm que entrar na arca. Vocês têm que entrar na arca porque vai cair uma grande chuva. E o povo falava assim: Noé tá louco. Chover? O que é chuva? E hoje quando nós falamos que Jesus vai voltar e arrebatar a sua igreja, o povo fala assim: é louco, você acha? Sumir as pessoas assim de uma hora para outra? Tá certo, né? Há quem duvide disso. Mas Jesus pode chegar para mim hoje. Quem garante que eu saia daqui hoje? Quem garante que da cirurgia que eu vou ter para fazer terça-feira eu saio daquela mesa de cirurgia? Quem garante? Quem garante que todos nós vamos acordar amanhã? Então, ou seja, Jesus pode não voltar para a igreja, mas Jesus volta de forma individual. Os ladrões, pessoas que roubam e desfalcam outras pessoas, empresas, instituições. Não existe justificativa para o roubo, pobreza, necessidade ou cobiça. Não devem servir de desculpas para entrar numa vida de roubos. O ladrão que morre em perseguição policial vai direto para o inferno. Isso aqui é um comentário do cara que elaborou esse estudo, e que eu concordo entre aspas, porque eu acredito que ele tem o tempo do arrependimento também, né? Então, a gente, como eu falei, quem garante que o suicida, e outra coisa, a salvação pertence a Deus, né? A gente falar que alguém foi salvo ou não cabe a nós. A palavra de Deus nos dá indicativos para que nós não vá para o inferno. Então, os bêbados. Naquela época não existiam outras drogas alucinógenas que existem hoje. Portanto, além do alcoolismo propriamente dito, pode considerar aqui pessoas que ingerem outros tipos de substâncias, de se embriagar com finalidade alucinígena, ou seja, drogas, maconha, cocaína, crack, bebidas, entre outras coisas. E aí você vai falar assim para mim: Anderson, mas poxa vida, eu bebo socialmente. Sabe, hoje o Marcos, eu e minha família, e o Marcos e a família dele, nós fomos a um lugar, e quando nós passávamos ali na Engenheiro, tinha um carro batido, e tinha um cadáver lá dentro. Eu não sei se a razão daquele acidente foi o álcool, mas a gente sabe que na grande maioria das vezes E talvez a pessoa que bebeu, ela tenha bebido socialmente, e ela gerou
um homicídio culposo. A Sara, né, e a Bia sabem dizer isso muito bem, né, que estudam direito, que quando você quando você comete um homicídio com dolo eventual, você está assumindo o risco de matar alguém. Ou seja, quando eu bebo ou quando eu faço uso de qualquer droga, sabendo que eu posso matar alguém, eu estou assumindo a culpa. E quando a palavra de Deus nos diz a respeito disso, ele disse assim, olha, não vos embriaguei com o vinho. O vinho traz contenda, o vinho traz morte, a droga traz morte, a droga promove assassinato, a droga promove a pessoa fora de si. E isso nos leva ao inferno. Se hoje Deus está falando com você, glorifica o Senhor por isso. Se hoje você veio aqui, Deus está falando com você, glorifica ao Senhor por isso. Porque Deus corrige aquele a quem Ele ama. Os maldizentes. Aí, nossa, um monte de pecado, eu falei assim, salvei de todos. Não estou nenhum desses. Os maldizentes. A gente pode traduzir também para fofoqueiro, tá, irmão? São pessoas que levantam calúnias contra outras pessoas, geram contendas e que fazem com que os outros cometam pecados. São os fofoqueiros que criam intrigas e que falam algo com o intuito de prejudicar ou desejar o mal de alguém. Meus irmãos, todos os outros pecados que nós falamos aqui, todas as outras condições que nós falamos aqui, talvez nós escapemos de todas elas. Talvez. Mas nesse aqui, a grande maioria de nós nos enquadramos. E isso pode nos levar ao inferno. Eu confessei para vocês aqui que eu saí do Facebook. Na verdade, ainda tem minha conta lá. Sabe por quê? Porque eu observava algumas coisas e eu sabia que aquilo não era verdade, que a pessoa estava postando. E aquilo me contaminava. E eu começava a pensar coisas da pessoa. E às vezes eu transferia isso para minha esposa. Eu falava assim, ó, fulano, você viu? Olha que bobagem. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. E aí a gente contamina um, daí ela passava para outro. É um exemplo, tá, gente? Mas eu fazia isso. E acabava contaminando um monte de gente. E com um mau comentário. Eu vou contar uma ilustração aqui que eu já contei para vocês ficar gravadinha no coração de vocês e vocês nunca esquecerem. Diz que duas pessoas estavam dentro de uma igreja e um falou mal do outro para uma outra pessoa. E esse mal falar causou grande prejuízo para a vida dessa pessoa. E ele chegou alguns dias, o que causou mal, o fofoqueiro, chegou para ele e falou assim, irmão, você me perdoa pelo que eu te falei? Ele falou assim, sim, irmão, eu te perdoo. Mas vamos comigo ao alto de um prédio? Eles subiram os dois juntos ao alto de um prédio. E o prejudicado pegou um saco de pena de ganso e abriu e chacoalhou. Ele falou assim, te perdoar, eu te perdoo. Mas reparar o que você fez na minha vida, só depois que você recolher todas essas penas. Quando nós falamos mal de alguém, nós estamos fazendo isso. Nós estamos espalhando dano na vida daquela pessoa. E que muitas vezes nós não conseguimos reparar. E aí esse mau comentário, ele pode conduzir essa pessoa para o céu ou para o inferno. E a gente fala assim, eu jamais tirei uma pessoa da igreja. Sim, nós tiramos pessoas da igreja. Nós tiramos pessoas de um caminho bom. Nós tiramos pessoas da nossa família. Nós tiramos pessoas para perto de nós. E nós lançamos essas pessoas para um caminho ruim. Nós lançamos essas pessoas para um caminho de depressão. Nós lançamos essa pessoa num quarto trancado. Nós lançamos essas pessoas num caminho de tristeza. Quando nós falamos mal dessas pessoas. Então isso, fofoca, é tão pecado e tão igual quanto qualquer um outro. Qualquer um outro desses pecados. Então sabe o que é bom que a gente faça? Irmão, não vai me ajudar em nada, não vai ajudar o irmão, não me fala. Não me fala, porque eu gosto de conversar com o irmão para orar, né, irmão? Eu vou te contar um negócio, mas é para a gente orar. E aí a gente fala, nossa, e fica esticando o assunto. E fica esticando o assunto. Se não for para ajudar, e aí eu peço a ajuda de vocês.
se vocês me verem, por favor, eu te peço, está sendo gravado, corta a minha língua. Fala, Anderson, para. E me dê liberdade de fazer isso com vocês, para que nós não vamos juntos para o inferno. E os roubadores? Para o roubador, Paulo utiliza a palavra grega arpartes, que significa ávido, voraz, distorção, rapina. Ou seja, o roubador seria alguém insaciável, que devora o que conseguiu. Ou seja, através de violência ou ainda de exação violenta de contribuições forçadas, corrupção, extorsão, chantagem. E às vezes a gente acha que a chantagem é só no dinheiro, né? Se você não falar, se não fizer o que eu estou pedindo, vou contar para a mãe, vou contar para o pai. A gente toma isso como brincadeira, mas o roubador, né? Como que é a pessoa que pratica extorsão? Qual é o nome? E aí, você quer saber? Hã? Não, estoquista não. É o chatejador. Às vezes, o corrupto, ele começa de manhã, ele começa cedo em casa, como criança. E a gente não muda a prática, e aí quando a gente vai ver, nós temos um corrupto dentro da nossa casa. E às vezes a gente acha que a corrupção é só com grandes coisas. E não, a corrupção é com pequenas coisas. Quando eu pago para alguém me fazer uma vantagem, quando eu pago para o lixeiro levar o entulho da porta da minha casa, quando eu pago para alguém me favorecer em alguma coisa, eu estou sendo corrupto, eu estou sendo um roubador também. Quando eu pago para não ser multado, eu estou sendo corrupto. Sabe, uma certa vez, eu vou tomar liberdade da Jo, porque nós vivemos um momento juntos. Os fiscais estavam procurando produtos ilegais dentro dos estabelecimentos. E um amigo meu, ele chegou a pagar 50 mil reais de propina para um fiscal para não ser preso. Ele ainda assim pagou a multa e a propina. E esses caras chegaram no estabelecimento da Jo. Eu falei, Jo, não oferece um centavo. Não oferece um centavo. Porque senão você vai ser sócia desses caras pro resto da vida. E eu falei para Raquel, se alguém chegar aqui e falar assim que quer dinheiro, eu falo assim, pega a chave, fica pro estabelecimento, amanhã você abre ele às 8 horas. Porque eu não vou pagar um centavo. Tenho que responder por todas as minhas responsabilidades como comerciante. E às vezes a gente usa meios facilitados para fugir da nossa responsabilidade. Se existe algum produto que não se enquadra dentro da minha loja, o que eu tenho que fazer? Procurar condições para passar a responsabilidade, uma vez que se ela não for minha, for do importador, de quem me vendeu, passar a responsabilidade para ele, do que ficar usando meios ilícitos para me valer da vantagem. Isso também me leva para o inferno. A sociedade de Corinto continha ambos os ladrões e os roubadores, e como igreja era composta de convertidos dessa sociedade. O que Paulo queria era livrá-los do velho homem. Por isso, em segunda carta ele escreve, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E aí a gente classificou aqui algumas pessoas que vão para o inferno. Aí você vira para mim e fala assim, Anderson, eu estou entre elas. Eu te dei a má notícia até agora. Agora eu vou te dar a boa notícia. Quem vai para o céu? O texto deixa claro que, no texto que a gente leu de Coríntios, há o que vencer. Vencer o quê? Vencer o pecado. Vencer as dificuldades que eu enfrento para subir para o céu. E aí, você lembra? Volta lá o texto. Assim, não dá mais, né? Vou ler lá para vocês. Até dá, mas... Não, deixa eu ler aqui. Olha que palavra fantástica. Diz assim: ao vencedor ele dará essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Repete comigo assim: eu serei o seu Deus.
Eu serei o seu Deus. Vai gravar. Eu serei o seu Deus. Eu serei o seu Deus. E ele será meu filho. Meu filho. Deus dá uma condição. Mesmo que você esteja enquadrado numa desses apontamentos. João capítulo 1, versículo 12. Mas todos os quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crerem no seu nome. Quando eu acredito em Jesus, quando eu acredito que o favor de Jesus me transforma e eu creio na sua palavra, veja, acreditar na palavra de Jesus não é ouvir. Me faz ter fé ouvir a palavra de Jesus. Mas o que me faz ser filho de Deus é praticar a palavra. Nós que somos pais, não no caso do Ítalo que ainda não, mas dos filhos que são um pouquinho maiores, a gente fala assim, filho, não faz isso. Meu filho fala assim, eu sei, pai, eu sei, de novo, eu sei. Eu falo assim, você sabe por que faz? Aí você vai falar assim, filho, não faz isso. Ah, eu sei. Mas então por que continua fazendo? Ele, enquanto você está falando e ele não faz, ele é um mero ouvinte do seu conselho. Quando você deixa de falar para o seu filho, é porque ele deixou de ser ouvinte e passou a ser praticante. Se essa palavra hoje encontrou lugar no nosso coração, e hoje eu me converter ao Senhor de fato, Deus não precisa mais me falar a respeito dessa palavra. Que eu deixo de ser ouvinte e passo a ser, me ajuda aí, passo a ser praticante. A palavra de Deus ela só é viva quando eu pratico. Se eu pegar essa Bíblia aqui, colocar num livro, numa estante de livros, ela é um livro como qualquer um outro. Ela só passa a ser palavra de Deus a partir do momento que eu começo a praticar. E aí, o efeito dessa palavra. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou seja, eu também estou incluído nessa palavra. Eu também estou incluído no rol de pessoas que caminham por inferno. Mas, se hoje essa palavra encontra no meu lugar no meu coração, eu me arrependo daquilo que eu fiz e deixo. Veja, arrependimento é diferente de remorso. Remorso é quando eu sinto tristeza por alguma coisa que eu cometi, mas não vejo a hora de cometer de novo. E aí continuo cometendo o mesmo erro. Fico triste no momento, meu Deus, eu fiz um pecado, eu falei mal, eu roubei, eu fiz isso, não sei o quê. Mas aí cometo de novo. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. Arrependimento é, cometeu, Senhor, eu preciso da tua ajuda para me converter, para mudar a minha vida e não cometer de novo. E a palavra me dá essa opção. Aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. E 1 João no capítulo 1, versículo 8 e 9, que esse é um versículo que eu levo para a minha vida. Eu levo para a minha vida. Porque eu cometo pecado todos os dias. Se eu não escorrego nenhum, escorrego no outro. Se eu não escorrego nenhum, escorrego no outro. E diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja, o que esse versículo nos diz? Sabe, queridos, existem situações na nossa vida, existem condições na nossa vida que nós estamos em pecado e que nós não conseguimos muitas vezes, por força própria, nos libertar. Veja, existem pessoas que são fumantes, são alcoólatras, e eles querem parar de fumar, e querem parar de beber, e buscam ajuda. Isso é
Entrar num caminho de conversão, entrar num caminho de santificação, entrar num caminho de querer mudar de vida. Diferente da pessoa que bebe, que fuma, que usa droga, que fala assim, não, se Deus quiser me salvar, vai ser desse jeito. Eu quero entrar no céu bebendo, eu quero entrar no céu fumando, eu quero entrar no céu usando droga, eu quero entrar no céu nessa condição. Aí, essa pessoa de fato, eu vou ter que lamentar e orar muito por ela. Mas aquele que realmente fala assim, olha Deus, eu não encontro força. Lembra daquela mulher, daquele homem, que ele tinha um filho, que ele era endemoniado. E o filho dele, ele falou assim, Jesus perguntou para ele, desde quando acontece isso? Ele falou assim, desde a sua meninice, desde quando ele era pequeno. Ele sai do fogo e vai para a água, sai da água, vai para o fogo. Daí ele falou assim, você crê que eu posso libertar? Ele falou assim, eu creio, Jesus, mas me ajuda na minha pouca fé, na minha pequena fé. Ou seja, aquele homem pediu socorro porque ele já não acreditava mais que o filho dele tivesse transformação. Até a fé dele tinha desfalecido. Mas ele, naquele momento, o grito dele era de socorro. Ou seja, eu não consigo sozinho, eu preciso da ajuda de alguém. Eu preciso da ajuda de Deus para me libertar de determinadas situações. A palavra de Deus diz o seguinte, conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Só que tem vezes que a palavra de Deus já nos libertou. E a gente tem a chave da algema. E quem não abriu a algema, somos nós. Eu conversava com a Paloma, antes de entrar, eu disse para ela, você já viu pessoas que têm problema com cheque especial e cartão de crédito? Nunca sai do cheque especial e nunca sai do cartão de crédito. Sabe quando essas pessoas conseguem sair? O dia que o banco tira o cartão de crédito e o dia que o banco tira o limite. A pessoa é liberta daquilo, porque ela não toma atitude. Sempre está endividada com o banco. Daí o dia que o banco fala assim, ó, sua dívida está muito grande, a gente vai cortar o seu limite e vai tirar o seu cartão de crédito. Aí ele é liberto. Às vezes nós somos levados a situações extremas para sair de uma condição que nós estamos. Às vezes Deus nos leva a um fundo de poço para nós sairmos de uma dessas situações que estão aqui. E se Deus hoje nos alerta, é porque Deus não quer que nós vamos para o inferno. E sabe o que a própria palavra de Deus me diz? Como profecia? Se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Então nós temos hoje condição de ir para o inferno e condição de ir para o céu. Quem escolhe somos nós. Sabe, queridos, eu podia trazer uma profecia que linda, maravilhosa para vocês. Mas essa é a melhor profecia que Deus pode querer de nós. Que eu traga para alguém. É a sua salvação. Do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Agora, e eu encerro, pergunto para vocês. É que hoje a gente não sabe nem que dia, nem que hora vai chegar o nosso encontro com Jesus. Mas se Jesus chegasse para a gente e falasse assim, ó, você tem até amanhã, ao meio-dia, para consertar a sua vida. Até meio-dia. Eu tenho certeza. E eu ia ser o primeiro da fila. Eu ia largar tudo aqui. Ia começar a sair correndo para consertar a minha vida. Se meio-dia Jesus falasse assim, eu vou vir te buscar amanhã. Mas como a gente não sabe, a gente protela. Então, se essa palavra ficou no seu coração, escolha a melhor parte. Amém? Curva sua cabeça. Pai, eu quero em nome de Jesus te agradecer, Senhor, por essa palavra, Pai. Meu Deus, a tua palavra me diz que o Senhor corrige aquele que o Senhor ama. E eu sei que o Senhor nos ama, Senhor. E o Senhor nos apresentou aqui algumas coisas, Senhor amado, que nos leva à perdição, que nos leva, Senhor, ao inferno. E eu quero te pedir que o Senhor possa mudar o meu coração. Ó Deus, se eu me enquadro, Senhor, nessas condições, Pai, me ajuda, Senhor, a alcançar o arrependimento, Senhor, e mudar de vida, Senhor, mudar de condição, Pai. Pai amado, eu quero, Senhor, caminhar com o Senhor para o céu. Eu quero viver uma vida plena com o Senhor.
Eu quero, Senhor, estar contigo, Senhor, quando o Senhor, ou se o Senhor vier buscar a igreja, ou me buscar antes disso, Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, que essa palavra possa entrar, Senhor, como semente fértil no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém.